Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixe de dar um like, pois ajudará muito no crescimento do canal, e se por acaso gostar do conteúdo não deixem de se inscrever e ativar o sininho, para não perder os próximos vídeos. O meu nome é Regis, eu sou caminhoneiro. Eu vou contar o que aconteceu comigo no ano de 1997. Era um mês de agosto, fazia muito frio em São Paulo. Nessa época eu trabalhava numa empresa de transportes no bairro dos Remédios, na Grande São Paulo. Essa empresa era matriz e nós transportávamos para a filial no Rio de Janeiro. Eu trabalhava no período da noite e rodava durante toda a madrugada. Em uma dessas noites de trabalho, antes de seguir pela rodovia, eu acabei parando de um posto para tomar um café e comer um lanche. Isso era por volta das 11h50 da noite. Terminando o café, embarquei no caminhão e liguei o rádio. Em seguida lembro-me que estava tocando uma música do Chitãozinho e Chororó. Era uma noite bem tranquila, a estrada praticamente vazia. Foi então que algo realmente perturbador começou do nada, um chiado bem alto no meu rádio. E aí do nada ele ficou mudo. Sabe, eu nunca fui religioso, mas sempre carreguei um terço no para-brisa. Naquele momento até fiz o sinal da cruz, porque no terço respirei fundo. Segui pela estrada em silêncio rumo ao Rio de Janeiro. Já estava de madrugada, pois uma brisa gelada que estava entrando por uma fresta da janela estava me mantendo em alerta. Foi então que, ao olhar pelo retrovisor, eu percebi um carro em alta velocidade tentando se aproximar. Eu fiquei em alerta, pois não era incomum assaltos na estrada. Olhei novamente e vi que ele ficou emparelhado comigo, lado a lado com o caminhão. Só havia nós dois na estrada, e aquilo acabou me deixando muito preocupado. Seja lá quem era, não desgrudava do meu caminhão. Percebi de relance que o modelo do carro parecia ser um Vectra na cor verde escuro. Mas isso não era nada, pois a partir desse momento, o meu inferno havia acabado de começar. Mantendo a atenção na estrada, mas sempre de olho no carro, que andava junto comigo, percebi que o veículo havia acendido a luz interna, pois isso me chamou muita atenção. Então, eu me ajeitei no banco do caminhão para tentar ver dentro do veículo. Foi nesse momento que eu olhei em direção ao banco do motorista e vi a coisa mais horrenda desse planeta. Eu percebi que as suas unhas eram grandes e deformadas, seja lá o que era aquela porcaria que estava dentro daquele carro. Tinha sua pele completamente enegrecida, parecia até que era uma pele queimada, pois eu fiquei muito nervoso e assustado. Ainda tentando me manter atento à estrada, firmei o olhar em direção ao carro e de repente aquele motorista se virou e fixou seu olhar em mim. Ficamos nos encarando por alguns segundos, pois um pavor tomou conta do meu coração, um gelo subiu pela minha espinha, eu nunca senti algo assim antes. Foi então que caiu a ficha que aquilo ali não era humano, para mim era o próprio demônio. Aquela coisa estava com um sorriso macabro, os seus dentes eram grandes e pontiagudos, era uma visão aterradora. Algo que ninguém merecia ver, porém, isso tudo durou poucos segundos, que parecia mais uma eternidade. Após cruzarmos os nossos olhares, aquela coisa acabou apagando a luz interna do seu carro e acelerou com tudo, saindo em disparada. Poucos segundos depois eu já não conseguia avistá-lo na estrada. Eu fiquei sem reação, com extremo pavor, mas continuei dirigindo, só que naquele momento eu estava agarrado ao terço. O meu maior medo era não saber o que era aquilo, pois o resto da viagem acabou sendo um tormento para mim. Depois que eu tinha visto aquela criatura, eu segui para a filial e já estava amanhecendo. Quando eu cheguei, ainda muito assustado, estacionei o caminhão e fui direto para o refeitório tomar um café. Foi então que eu encontrei alguns amigos que perceberam o meu olhar perturbado e assustado. Eles vieram até a mim e me perguntaram o que havia acontecido. Ao iniciar o relato, eu percebi a aproximação da equipe de segurança, que estava adentrando no refeitório, para chamar os profissionais de saúde, que estavam tomando café naquele momento. Mas eu continuei contando o ocorrido. Quando que do nada, o segurança me interrompeu e me perguntou: "Amigão, por acaso esse Vectra é um verde?" Eu respondi que sim. Em seguida perguntei para o vigilante o porquê da pergunta dele. Foi então que o vigilante falou: "Venha comigo." Pois o motorista, Amaury, estava contando uma história idêntica à sua e acabou de sofrer um infarto. Na hora eu fiquei sem reação com o que aquele segurança havia acabado de me contar.
Foi então que corremos todos, onde estava o motorista. Chegamos lá juntamente com os enfermeiros, mas era tarde demais. Ele havia sofrido um infarto fulminante e tinha acabado de falecer, ali mesmo. Testemunhas contam toda a história que ele havia relatado e a história dele era idêntica ao que havia ocorrido comigo. Eu não sei o que era aquilo, mas tenho para mim que foi aquela criatura que ceifou a vida do meu colega. O estranho é que ele chegou na filial antes que eu e também havia visto a mesma criatura. Muitos poderiam achar que eu e esse colega teríamos combinado tal história para assustar os outros. Mas não tivemos contato nenhum durante a viagem, era um outro trajeto. Não havia possibilidade de combinarmos uma brincadeira dessas, especialmente com algo tão assustador e perturbador, pois o mais triste foi ver um colega perder a vida devido ao susto, ao choque, ao pânico, talvez. Mas a verdade é que eu também fiquei bem apavorado. Nunca mais eu passei por isso, graças a Deus. Mas o que seria aquilo? O que é, eu não sei. Seria um demônio? Ou seria algum doido fantasiado, querendo assustar as pessoas na madrugada? Bom, espero não ter que descobrir. Mas uma coisa eu sei com certeza é que aquela madrugada havia sido bem sinistro. Uma noite, não muito depois de nos mudarmos para casa, eu estava sentado na sala por volta das 23 horas. Minha esposa estava na cozinha e as crianças estavam na cama. Eu estava com o braço encostado no encosto do sofá e de repente senti um arranhão forte no antebraço. Arregacei a manga e vi 3 arranhões no meu braço do nada. No mesmo momento, senti um sopro de perfume adocicado vindo da porta. Permaneceu no ar por vários minutos e depois se dissipou. Contei para minha esposa e mostrei a ela os arranhões e nós dois sentimos o mesmo perfume em muitas ocasiões. Era o cheiro de frésias, algo que reconheci imediatamente, pois são as flores favoritas da minha mãe e ela costuma tê-las pela casa, em Liverpool. Então, fizemos uma pequena pesquisa sobre os inquilinos anteriores da casa. Aparentemente a casa estava vazia há quase um ano, antes de nos mudarmos, e algumas pessoas olhavam o lugar, mas ninguém o comprou. Alguns dos nossos vizinhos nos disseram que as pessoas tinham pensado em aceitá-lo, mas foram desencorajados por uma sensação desconfortável que tiveram quando entraram. A essa altura, ainda não havíamos mencionado aos nossos vizinhos o que havia acontecido, mas ficamos interessados em saber que a inquilina anterior. Descobrimos que os inquilinos originais eram um casal de idosos que morava aqui desde a construção da casa, na década de 50. Eles mantinham um jardim muito arrumado e cultivavam muitas flores. Corroboramos isso com o tio da minha esposa, que na verdade conhecia o casal de idosos e visitou a casa muitas vezes quando era mais jovem. Ele confirmou que havia um jardim bem cuidado e com muitas flores e que as preferidas da senhora, e as que ela guardava em casa, eram as frésias.